Então fala, gente, tudo bem? Aqui é o Bira, do canal da Felicidade, e hoje eu tenho mais uma convidada, um privilégio, uma honra de trazer aqui a Sheila Drummond, que é especialista em Mindfulness, que vai ser o tema que a gente vai falar hoje. Como que estão as coisas aí, Sheila? Tudo bem? Tudo bem, Bira, friozinho, né? Bom para ficar em casa. Também acho que o período que a gente está vivendo está pedindo para ficar em casa, né? Então acho que está tudo certo. Né? E para quem não sabe, nós dois somos de Curitiba, estamos separados pelo computador, estamos passando pelo mesmo frio, que em Curitiba está muito frio, mas estamos na mesma cidade, fazendo uma entrevista e o contato online, né? Enfim, antes de a gente começar, eu queria falar um pouquinho mais do seu histórico, do seu currículo. Então, como a gente vai falar de mindfulness, você hoje atua como diretora executiva, para quem não conhece ainda o trabalho da Sheila, ela é diretora executiva do Centro de Psicologia Positiva e Mindfulness do Paraná, que há quanto tempo que ele já está aberto, que vocês começaram o projeto? Fundamos o centro há 5 anos. Há 5 anos, já está há 5 anos causando muito impacto positivo aí na galera, nas pessoas Colocando aí. todo mundo dentro da bolha, né? Gosto muito de falar isso, né? Hoje em dia está muito ruim de sair da nossa bolha, a gente pega só as mãozinhas e vai trazendo para dentro da nossa bolha de felicidade. Bolha de felicidade é ótimo. Acho que poderia definir o termo psicologia positiva na bolha da felicidade. E além disso, né, você é especialista em psicologia clínica, também tem diversos cursos de mindfulness, instrutora de yoga, enfim, né, a gente vai conhecendo o seu histórico, eu acho que durante a nossa conversa, na medida do possível. E para começar, eu queria te perguntar de uma maneira simples e direta, talvez para pessoas que nunca ouviram falar ou que já têm alguma experiência, o que é mindfulness? Ou Mas, atenção plena, né? Que é do português, é atenção plena, né? isso mesmo. É interessante porque a palavra mindfulness, a principal tradução é atenção plena. Eu não gosto muito desse termo, eu prefiro consciência plena, porque tem mais a ver com o resultado que mindfulness propõe. Então, o que a gente pode dizer assim, a grosso modo, para todas as pessoas poderem entender, mindfulness é um conjunto de práticas que treinam a nossa atenção de diversas formas, e esse treinamento provoca um estado da mente, que nós denominamos consciência plena, ou atenção plena, como é comumente traduzido. É que a atenção, ela dá um sentido, assim, de um estado, né, eu estou atenta, eu posso estar atenta agora, daqui a pouco não estou mais. E Uhum. a consciência dá mais esse sentido de continuidade, que esse é o objetivo do mindfulness mesmo, né? Trazer esse processo de consciência atenta e sempre com essa qualidade afetiva ao momento do aqui e agora. Ah, agora ficou mais claro. Então, acho que agora quem ainda não conheceu já tá, já tá bem mais claro o que significa. Até, eu acho que tem muita essa confusão, né? É legal você até trazer isso, porque quando a gente pega conceitos, né, de livros ou de conhecimento técnico, tem algumas coisas que só quem já está atuando na área ou quem já tem essa prática mais, né, mais implementada no dia a dia, na vida, consegue trazer as nuances, né, das diferenças, né. E qual que é a origem do mindfulness? Da onde que ele veio? Então, o mindfulness, na verdade, ele nasceu como uma prática dentro do budismo, né? Então, nasceu como uma prática espiritual, mas a partir do momento que John Kabat-Zinn, que é um biólogo e professor ex-professor lá da Universidade de Massachusetts, trouxe mindfulness para dentro da ciência, mindfulness teve quebrado essa coisa da espiritualidade, passou a se tornar uma técnica técnica mesmo, né? Não é Uhum. mais um conceito da consciência, enfim. E dentro desse processo, o mindfulness sofreu e continua sofrendo ainda uma evolução, um desenvolvimento muito grande dentro do conceito mesmo, né? Então, é sempre importante a gente falar sobre o que é mindfulness. Todos os estudos científicos falam sobre essa dificuldade da tradução da palavra, né, que vem do Pali, né, uma língua que é prima irmã do sânscrito, uma língua também morta. E no Uhum. Pali, mindfulness, na verdade, é chamado sati, que é um aspecto da consciência. Então, se a gente for recorrer ao budismo, o budismo diz que a origem, né, do nosso sofrimento é o apego,
E para a gente poder sair desse sofrimento, todo o budismo se trata de como a gente vai sair do sofrimento. É preciso de 4 passos, e um desses passos é sati. Entendi. E quais são, acho que se a gente pegasse de uma forma assim, né, o que é o mindfulness, né, a consciência plena que você está falando, e aí você já consegue perceber que ele está conectado com da ancestralidade, da espiritualidade, da religião. E para a gente desmistificar o que é, né, porque igual você falou hoje, parece que é uma técnica, uma ferramenta, às vezes as pessoas falam, faça o programa que daqui a 10 dias você vai ser super feliz e realizado. É isso mesmo? Ou qual a diferença entre o que é mindfulness e o que não é mindfulness? Acho que Olha, seria bom demais se fosse um programa desse, a gente, né, chegasse à iluminação e falasse, nossa, nunca mais preciso de terapia, tá tudo resolvido, bens a Deus. Na verdade, assim, mindfulness, Jon Kabat-Zinn, eu tive a oportunidade de participar de um retiro com ele, o Jon Kabat-Zinn diz que a prática de mindfulness é para nos lembrar do estado que já somos. Então, ele diz que nós nascemos iluminados. E a prática vem para nos ajudar a relembrar isso. A gente nasce iluminado, mas a gente esquece disso. Então, para a gente entender o que não é mindfulness, a gente vai pegar o contexto. Mindfulness não é a mesma coisa de meditação. Algumas pessoas vão ficar bravas comigo por causa disso, porque elas dizem que mindfulness é uma meditação floreada. Eu tenho um longo caminho aí dentro das práticas contemplativas, desde 2001 eu sou praticante de yoga e de meditação, eu sou iniciada numa seita de dentro do hinduísmo desde 2006, onde pratiquei meditação de uma forma muito ascética, assim, e eu tive muitas experiências nesse sentido. Então, o que não é mindfulness? Mindfulness não é iluminação, né, que dentro da espiritualidade a gente fala muito em samadhi, em quebrar a roda do samsara, os renascimentos, enfim. Mindfulness não tem nada a ver com isso, isso é um conceito muito próprio do hinduísmo. Mindfulness, ninguém pratica mindfulness para se tornar iluminado ou questões espirituais afins, né? Mindfulness também não é suprimir emoções. A gente acha que aquele monge que está lá meditando, sei lá quantos dias, ele não sente nada, mas ele sente, né? Talvez o esquema de gerenciamento emocional seja um pouco melhor que o nosso pela própria constância da prática. Mas mindfulness não quer dizer que nós precisamos ou que a gente deva suprimir as emoções. Pelo contrário, mindfulness nos ensina a olhar com mais afeto e menos crítica para as nossas reações emocionais e para os nossos sentimentos, né? Então, isso que é um aspecto interessante também. Mindfulness também não é pensamento positivo, né? Então, vem lá, estou lá meditando, aí vem lá aquele pensamento, você não é boa o suficiente, o clássico da distorção cognitiva, de menos-valia, e daí a pessoa fica se torturando, aqueles pensamentos ruminativos, porque tudo que eu faço é errado, enfim, começa uma tortura danada. Mindfulness não é trocar isso por algo bom. Não, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Não, esquece, isso não funciona. Né? Mas é muito mais olhar para isso de uma maneira não crítica, né? Mindfulness fala cada vez mais sobre a questão afetiva que precisa ter dentro da prática, que vai de encontro com esse crítico que todos nós temos, né, interno, assim, que dá origem, inclusive, a muitos pensamentos ruminativos. E que mais que não é mindfulness? Não é iluminação, não é pensamento positivo, não é espiritualidade. Mindfulness não é meditação, né, mas é o estado que antecede toda meditação. Então, inclusive, algumas meditações cristãs dentro da igreja que eles fazem, os evangélicos fazem para ler a palavra, enfim, mindfulness pode ser inserido ali como uma forma de ligar mente e coração para que a gente possa absorver melhor as palavras sagradas da Bíblia. Isso também é uma forma da gente utilizar mindfulness que pode ser benéfica, inclusive, para evangélicos, ou seja, mindfulness não é a religião, né, mas é um elemento comum dentro da espiritualidade. Então, acho que isso é muito legal também, que é uma forma mais verdadeira da gente experimentar o sagrado. Isso é bonito, isso, né? É bonito, acho que dava até para estar no livro da Monja Coen, deve estar no livro de alguém isso aí. Não, mas é legal trazer isso, porque acho que tem muita, ainda, né, dá para se encontrar muita
muito medo de praticar, ou até aquele receio de que você precisa ser muito avançado no conhecimento, ou você justamente precisa ser muito calmo, ou conseguir controlar os pensamentos. Pelo jeito que você está falando, é algo bem maior, assim, tá ligado com a consciência, tá ligado com o estilo de vida, tá ligado com o jeito que você lida com todas as situações, e não é só uma prática específica que você vai colocar isso em um momento do dia. Então isso é legal, essa abrangência dos fatos, né? E eu acho que isso a gente só vai conseguindo no conversar, né? No entendimento junto com quem já está e quem já é especialista na área, né? Bom, agora falando até dos conhecimentos mais ligados a evidências e ligados também aos estudos científicos, assim, né? Do que a gente poderia dizer que essas práticas consistentes do mindfulness, quais são os benefícios que essas práticas podem trazer? O que elas mudam no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos relacionamentos? Deixa eu te pedir desculpa, porque as minhas cachorrinhas aqui estão pegando fogo. Não, acho que isso faz a conversa ficar mais mindfulness, mais verdadeira. Vamos lá. Bom, hoje em dia são centenas de milhares, assim, de estudos científicos em torno de mindfulness, né? Essa questão, os primeiros estudos aconteceram na década de 70. Então, na década de 70 percebeu-se não, comprovou-se que a prática de mindfulness era imbatível para estresse. E foi assim que nasceu o programa do Jon Kabat-Zinn, né, que é o carro-chefe, digamos assim. Todo mundo conhece mindfulness através desse programa, que é o programa de redução de estresse baseado em mindfulness, que não utiliza só mindfulness, mas mindfulness tem ali uma grande pegada, assim, desde o início. Então, com esses primeiros estudos, percebeu-se comprovou-se também que a prática era eficaz para dor crônica. Então, hoje nós temos um protocolo completo para lidar com dor crônica, o que é fundamental, porque o paciente que sofre, a pessoa que sofre com dor crônica, ela acaba sofrendo comorbidades também, como depressão, isolamento, ansiedade, e a prática de mindfulness pode ajudar com todas essas questões aí emocionais. Então, esses foram os primeiros estudos. Depois desses, a Universidade de Oxford pegou o mesmo modelo do programa de redução de estresse e testou para depressão, para quem sofria de depressão, com algumas modificações, uma questão mais cognitiva envolvida dentro do protocolo, o que foi extremamente positivo. Hoje em dia, esse protocolo ele é indicado para as pessoas que sofrem com episódio depressivo. Ele foi comprovado como tão eficaz ou mais eficaz do que o remédio antidepressivo, um estudo que aconteceu por 2 anos. Esse estudo você pode encontrar facilmente pela internet. Então, esse é um estudo bastante importante, que foi um divisor de águas, assim, lá fora, né, o tratamento da depressão lá fora. Eu digo lá fora porque tem um órgão no Reino Unido chamado NICE, que é um órgão responsável por pegar ou estudar as tecnologias de ponta na área da saúde, para fazer com que os profissionais indiquem a tecnologia de ponta. Então, no Reino Unido, quando as pessoas sofrem com depressão, a primeira terapia indicada é essa terapia cognitiva baseada em mindfulness, específica para evitar recaídas na depressão. Então, Nossa, isso é bem interessante. Muito, demais. A gente sabe hoje em dia que o problema da depressão não é a depressão, mas são as consecutivas recaídas, né, que acontecem. Então, a prática é eficaz para esse processo aí, não para a depressão em si, mas para evitar a recaída. Legal. E, bom, eu acho que realmente os benefícios, assim, eles... a primeira coisa que me vem à cabeça, a gente até falou ali da ideia de tá ligado à religião, não, mas acho que tem um documentário que chama Revolução do Altruísmo, e acho que tem também na revista, eu já vi, acho que em revistas, em artigos online mesmo, que é o estudo do homem mais feliz do mundo, que é o Matteo Ricard, que eles colocam, o estudo acho que é Davidson, eu não lembro, eu esqueci agora o nome do pesquisador, mas ele coloca várias coisas na cabeça dele ali, e eles vão começando a estudar como ele vai, o que acontece no cérebro dele quando ele vai
meditando, né? Isso, para mim, fica muito marcado que é mindfulness, assim, estudar quem são os melhores meditadores para ver como que isso, meditadores não, né? Quem são os melhores praticantes dessa prática, para ver como isso pode se transformar numa coisa mais comum para todo mundo, né? E quais são os benefícios, isso eu acho, para mim é muito gritante, né? E, enfim, uma das coisas que eu já participei uma vez no workshop de uma prática que a Sheila fez, e eu lembro que a primeira coisa, isso também para mim é muito marcado, assim, porque foi um dos meus primeiros contatos com a prática do mindfulness, assim, mais em grupos, enfim, e eu sempre fui aprendendo sozinho, pegando as coisas online, enfim, né, vendo o que a gente pode aprender, e aí você falou bem assim, todo mundo pode fazer? Pode, todo mundo pode fazer, mas existe uma formação ideal para começar a prática e existe uma postura ideal para começar? Essa é o que você me respondeu. Eu quero que vamos ver se tá ainda de acordo com o que você me passou na aula. Vamos lá. A postura perfeita é aquela que a gente consegue fazer, né? Já começa por aí. Então, eu nem lembro se era isso que eu te respondi, mas essa continua, é o padrão de funcionamento meu, e não só meu, que é da prática de mindfulness mesmo, desde tempos atrás. Então, como eu te falei, eu venho de práticas ascéticas demais, né? Então, tinha tudo uma forma de ser e de acontecer. E mindfulness nos fala muito sobre aquilo que é possível, né? Então, acho que esse é o divisor de águas. Todo mundo pode praticar mindfulness? Sim, algumas pessoas não praticam meditação porque falam que não conseguem limpar a mente. Mindfulness é para essas pessoas, porque para mindfulness não tem problema se você não conseguir limpar a mente. Na verdade, o fato da tua mente entrar em desvaneio é uma oportunidade para desenvolver a atenção plena. Então, tá tudo bem mesmo, né? E a melhor postura é a postura que a gente consegue fazer. Então, a postura que a gente é sentado na cadeira, com os pés no chão, o peito aberto, os ombros para trás e relaxados, ou seja, a gente se coloca numa postura digna, em que a gente se sinta digno. E isso é muito legal, porque todas as vezes que eu vou fazer uma prática de mindfulness em qualquer lugar, a primeira coisa que eu falo, as pessoas devem me reconhecer nos áudios também, que tem espalhado por aí por causa disso. Se coloque numa postura em que você se sinta digno. Então, como que é essa postura? Quando eu estou aqui, eu não me sinto digna. Eu estou fechada, eu estou para baixo, não estou disponível para a prática. Agora, quando me posiciono dentro de uma postura, eu percebo até uma possibilidade mental, uma disponibilidade mental para isso, né? Então, isso a gente também condiciona. Então, acaba sendo um processo bacana nesse sentido. Ah, Foi isso que eu te legal. expliquei. Foi isso. Acho que até por isso que eu falei que ficou, acho que marcado, assim, porque como quem vai começar e tem a tendência, sei lá, eu vou fazendo as coisas meio na louca, assim. Eu gosto de experimentar as coisas, eu vou lá, aprendo como é que faz e eu gosto de ir lá, vou tentar como é que é, né? Acho que isso para mim é meio que para tudo, né? Até com conhecimento, enfim, né? E quando você vai, alguém está te dizendo assim, não, mas você não precisa estar exatamente, você pode fazer uma prática deitado, você pode fazer uma prática andando, você pode fazer uma prática comendo. Então, isso a gente vai abordar um pouquinho depois, mas acho que é muito importante saber que também, além disso, saber que qualquer pessoa pode fazer, você também pode ser que não seja para você, né? Mas você vai saber se você tentar, na verdade, né? Não tem como não tentar, mas é legal isso. Mas agora, vamos fazer uma prática, porque eu acho que tem muito da ideia de que mindfulness está ligado não só ao conceito, né? Eu acho que é muito importante a gente saber de onde que veio, por que ele é o que é hoje, mas também acho que a ideia, você só vai saber o que acontece no seu corpo se você praticar, né? Então você poderia fazer uma prática super rápida, só para quem ainda não tem tanta familiaridade ou que quer conhecer, a gente vai fazendo junto, daí as pessoas que estão assistindo, elas também fazem junto, quem está assistindo a aula, tá bem? Pode ser? Combinadíssimo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer, bom, uma das coisas que eu acho interessante, antes da gente conhecer a prática, é isso que você colocou. A gente não consegue entender o que é mindfulness sem praticar mindfulness. Eu posso dar aqui o conceito mais mastigado da vida e você vai ter uma concepção apenas teórica. Você só consegue absorver o que é mindfulness depois que você pratica. Então, para isso, a gente vai fazer uma prática curta. Isso é uma outra coisa muito legal também. A prática de mindfulness pode ser feita em pequenas medidas, né, em pequenas etapas ao longo do dia, até que você se familiarize com a prática e possa, aos poucos, por vontade própria,
aumentar a quantidade de prática, né? E isso tem que ser uma coisa muito, muito pessoal, um caminho muito interno mesmo. E para isso não tem regra, é a confiança, que é uma atitude mindful, é a confiança em si mesmo e nesse mergulho interno para que a gente possa entender melhor quando e o porquê eu vou aumentar a prática, né? Quando a gente fala em mudança de estilo de vida, as pessoas podem se assustar um pouco, poxa, eu vou ter que viver mindfulness. Mas quando você começa a praticar mindfulness, isso é um movimento que acontece, por incrível que pareça, muito automático. Porque você vai mergulhando nesse universo, você vai se descobrindo de outras maneiras. Então, na hora que você percebe, você não quer mais viver no automático, você quer viver no modo mindful, você quer viver com plenitude. Isso tem tudo a ver com felicidade, né? Porque a gente está usufruindo do momento presente de verdade. Uhum. Então, vamos para a prática, Bira? Vamos para a prática. Eu já estava, na verdade, quando a gente começou as perguntas, eu já comecei a ficar mais diferente, assim, já comecei a me posicionar, que eu sabia que uma hora a gente ia fazer isso. Mas vamos começar. Legal. Então, a gente vai se posicionar na melhor postura que a gente puder, desde que a gente sinta essa postura digna, com a coluna ereta, a cabeça bem equilibrada, os ombros relaxados e para trás, peito aberto. Você pode fechar os seus olhos, mas caso você tenha alguma dificuldade com isso, não importa, não tem problema, você pode manter os olhos semi-abertos, apenas olhe, fixe o seu olhar num ponto no chão, para que você não se distraia com as coisas que possam acontecer ao seu redor. E o primeiro passo que a gente vai fazer é perceber a nossa respiração. E enquanto nós estamos percebendo a nossa respiração, sem influenciar nela, nós vamos perceber que a mente vai trazer pensamentos, eu vou observar esses pensamentos, vou permitir que esses pensamentos deixem a minha mente e vou voltar o foco para a minha respiração. Nós podemos perceber como o ar entra pelas narinas, quais sensações físicas sentimos quando o ar entra e o ar sai. Podemos perceber também como o ar percorre todo o trato respiratório, percebendo todas as sensações do ar entrando pelo trato respiratório, preenchendo os pulmões e saindo. E podemos perceber também a movimentação que a respiração provoca no nosso abdômen. Uma movimentação involuntária, ou seja, independe da nossa vontade. E, naturalmente, nosso abdômen, as costelas, o peito, se expande e se contrai conforme a gente respira. Podemos nos atentar às sensações dessas movimentações. Está tudo bem se nós percebermos os sons ao nosso redor, sem julgar que isso é bom ou é ruim, apenas observando. Trazemos consciência, então, na presença de algum sentimento, alguma emoção que se faça presente no aqui e agora, e seja lá o que for, nós acolhemos.
percebemos, então, nosso fluxo mental, a velocidade com que os pensamentos vêm e vão, os conteúdos desses pensamentos. E com isso, trazemos também a intenção de permanecermos mais neste fluxo do aqui e agora, pelas próximas horas do nosso dia, e nós transferimos este estado interno de observação, de acolhimento, para a nossa realidade externa, abrindo suavemente os nossos olhos, trazendo alguns movimentos nas mãos, nos pés, e finalizamos assim a nossa prática. E aí, Bira, como é que foi essa prática para você? Como você sabe, é muito comum que a gente fale, né, depois da nossa prática, que a gente fale sobre como foi a nossa prática. Inclusive quero convidar os seus telespectadores para escreverem aí, né, como é que foi essa prática para eles, que acho que dividir esses conteúdos acaba sendo muito legal. Ah, eu fico muito realizado quando faço essas coisas, até de forma meio natural, assim. Até é uma coisa que a gente estava combinando um pouquinho, falando um pouco antes da gravação, que eu tava muito assim, quando eu fico meio na noia, sabe? Quando parece que a internet vai cair, alguma coisa vai acontecer, o cachorro vai gritar, o quadro vai cair atrás de mim, alguma coisa vai acontecer, daí eu já fico meio, meu Deus! E daí, quando você vai fazendo a entrevista, por exemplo, as coisas vão acontecendo naturalmente, assim. Eu acho que é isso que para mim, eu acho que a respiração, enfim, o que essa prática trouxe foi essa lembrança, assim, lembrar de se centrar, sabe, de ficar, de permanecer respirando com tranquilidade, de deixar as coisas caminharem do jeito que elas são, do jeito que elas caminham, e eu acho que eu senti mais essa ideia mesmo, né, de se centrar mesmo, sabe, de focalizar nesse momento. Mas parece que é o que todo mundo diz, né? Sabe que às vezes não, né? A gente não está acostumado assim com prática sempre em grupo. As pessoas têm as mais diversas experiências. Algumas pessoas fecham o olho, têm vontade de tossir, têm vontade de chorar, têm vontade de rir. Tem uma infinidade de coisas que podem acontecer, e está tudo bem, porque cada organismo vai reagir de um jeito, nem sempre uma prática é igual a outra, né? E acho que esse é o ponto bacana, assim, a gente pode fazer a mesma prática todo dia, e todos os dias será uma prática diferente, ainda que o mesmo áudio, né, seja idêntico. Não, é muito verdadeiro isso. Eu sinto, eu também não sou. Desde que eu comecei a praticar, acho que também já fazem, igual eu falei, eu acho que foi sempre de uma maneira bem independente, assim, nunca segui. Já tentei fazer várias vezes o modelo das 8 semanas, várias vezes cheguei várias semanas, não terminei o modelo das 8 semanas. Eu sou muito ansioso, sempre fui, e acho que até uma limitação, assim, eu tenho consciência disso, então acho que desde que eu comecei a praticar, cara, isso melhorou astronomicamente. Acho que é algo que você não se dá conta até se você se dá conta, assim. Acho que tem momentos que, sim, é muito difícil viver, vai dar ansiedade, vai ter problema, vai ter tristeza, mas quando você sente, nossa, eu acho que isso foi aprendi com a prática, com o tempo. É muito gostoso, né? Não sei, acho que isso compartilhando a experiência pessoal também, acho que não sei como foi a sua, né? Porque até você já faz isso, você falou que já tem essa habilidade, essas práticas há mais de 20 anos, né? Então, acho que até ia te perguntar, né, como existem outros tipos, né, igual a gente estava comentando antes, existem outros tipos de práticas, né, existem o mindfulness eating, né, que é o andar, o comer, o andar, né, da respiração, o body scan, né, o body scan, que é tipo como se você fosse fazer um rastreio, não sei como que eu posso falar isso, do corpo, assim. Tem outras também, né, meditação da compaixão. Então, quais são esses tipos de meditação, de práticas de mindfulness? Qual é o impacto delas? Elas só são práticas diferentes? Elas trazem benefícios diferentes? Qual que é esse mistério dentro disso? Você deu aí
um spoiler sobre tudo o que acontece num programa de 8 semanas. Então, todas essas práticas que a gente faz, e todas essas práticas compõem o que a gente chama do desenvolvimento da atenção plena. É claro que por trás disso existe uma ciência, né? A combinação entre essas práticas é que vai fazer alguma diferença em termos de desenvolvimento de atenção plena. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, você tem um tipo de você está desenvolvido, a tua atenção plena, a tua consciência plena está desenvolvida de uma forma, a minha de outra. Então, se nós dois formos fazer um programa de 8 semanas de forma individual, digamos assim, é muito mais fácil personalizar, sabendo onde estão as suas falhas, para que você continue o teu desenvolvimento de atenção plena e vice-versa. Então, nesse sentido, nossas práticas, a combinação entre as práticas serão diferentes para mim e para você. Isso não acontece num programa genérico, digamos assim, né, em grupo de 8 semanas. Então, nesse programa em grupo, existe a combinação já sistematizada dessas práticas, essa sistematização foi comprovada cientificamente, né? Então, essa combinação nos ajuda a desenvolver a atenção plena. Então, a base de tudo é o sistema de ancoragem. O que é a âncora, né, do barco? Eu gosto muito de usar metáfora, assim, parece a doidinha dos contos, né, da metáfora, mas enfim. A função da âncora é você jogar ela de dentro do barquinho para o barquinho não se mexer, né? Então, pode ter maré, pode ter vento, ele vai ficar ali. A âncora, na prática de mindfulness, é a mesma coisa, é nos ajudar a ficar no presente. Então, quando a mente vai para o passado, eu percebo que aquilo é passado. Quando a mente vai para o futuro, eu percebo que aquilo é futuro. Quanto menos tempo eu demorar esse delay da minha mente ter ido e eu perceber e trazer ela gentilmente para o aqui e agora, melhor está o meu estado de atenção plena. Agora, acontece, de fato, dias e dias, a gente está mais distraído, está com mais problema, está com mais ansioso, está mais estressado, problemas que todo mundo carrega, né? Acho que é muito importante a gente não endeusar a meditação. Eu tenho uma caminhada enorme aí das práticas contemplativas, 19 anos, não 20, como você mencionou. E eventualmente, sinto também essas flutuações, né? Tem dia que eu estou mais estressada, então, porque pratica mindfulness não vai ter estresse, não vai ter ansiedade. Vai, gente, a pessoa pratica para ser um ser humano melhor, né? Mas continua sendo ser humano. Então, acho que isso é importante também. Não, eu só ia complementar que parece que é só um caminho, né? Igual a gente estava comentando ali, né? Parece que é muito legal saber que existem vários tipos. Então, tem pessoas que falam assim, não, meditação, mindfulness não é para mim. Tá, mas, olha, você pode experimentar de vários jeitos. Você pode experimentar, às vezes, com caráter, igual a gente estava falando, de prática, de concentração, talvez até com caráter espiritual. Para mim, está muito ligado com a minha espiritualidade. Então, acho que isso vai trazendo e vai combinando para que a pessoa sinta realmente o que é para ela, né? Igual você falou, que é na prática que a gente vai sentir, né? E também acho que um ponto bacana de a gente ver é como utilizar, como tem sido a sua experiência, como você é psicóloga clínica também, você já comentou disso dentro da área da terapia, como que é essa experiência dentro da terapia para quem para quem é psicólogo, para quem é profissional e trabalha com isso, como tem sido essa experiência, né? Olha, eu posso falar como dos dois lados, né? Porque eu sou psicóloga, mas eventualmente 1 hora por semana, infelizmente, muito pouco, eu sou paciente também. Uhum. Então, assim, a prática de mindfulness, dentro da minha prática profissional como psicóloga, foi um divisor de águas, né? Então, alguns bons anos atrás, eu cheguei a atender muito, né? 8, 9, 10, cheguei a atender 10 pacientes em um dia. Eu não faço isso nunca mais, porque traz um impacto muito grande para a minha qualidade de vida, né? Não é legal eu sair do meu trabalho, chegar na minha casa, não querer falar com ninguém, porque atendi 10 pessoas e ninguém, vamos combinar, né, Bira? Ninguém vai no psicólogo para dizer, olha, estou muito feliz, não sei o que fazer com tanta felicidade, gostaria que você me ajudasse. É sempre assim, as pessoas vão procurar o psicólogo por causa disso, né? Então, as pessoas, normalmente, elas vão com questões existenciais, que são questões mais leves, e elas vão com questões mais pesadas, que precisam de cura, uma cura mais profunda, das suas dores emocionais. Então, é um trabalho muito lindo? Absolutamente, não faria outra coisa da minha vida, mas demanda uma energia que nem sempre a gente tem.
né? Então, eu tenho um exemplo ótimo, né, para falar, que foi quando me deu o clique, né, de que eu podia fazer alguma coisa diferente para minha profissão. Eu fazia análise com um cara super renomado aqui em Curitiba, e ele é realmente muito bom, psicólogo muito bom, analista. E um dia eu cheguei para a minha terapia e ele tava atendendo, né, eu esperei na recepção, e de costume, assim, ele sempre dava ali uns 2, 3 minutinhos antes de me colocar lá. Aquele dia não, ele despediu do paciente, ele falou assim, Sheila, pode entrar. Eu falei, tá bom. Peguei, sentei, né, e ele passou um tempo assim, ó, e ele não saía dessa posição. Bira, aquilo me deu uma angústia, quase que eu perguntei, você está precisando trocar de lugar? Qualquer coisa a gente troca hoje, né? Meu Aí, Deus. quando a minha angústia estava assim na garganta, ele fez assim, estou resetando o software. O que ele quis me dizer? Ele estava limpando do paciente anterior para poder me atender mais limpo, digamos assim, de pensamentos, de raciocínio, para poder ter um campo de abertura dele mental e emocional para poder me acolher, me compreender e me devolver para a vida, né? Porque Uhum. é isso que a gente faz. Mas a gente não precisa fazer isso aqui na frente da pessoa, né? Sim, nossa, imagina que agonia. E daí, o que eu pensei? Eu falei, gente, o cara tem 40 anos de profissão, ele ainda precisa fazer isso? Tá faltando alguma coisa aí. Então, eu normalmente tenho 10 minutos entre um paciente e outro, né? Então, são sempre consultas de 50 minutos. Nesses 10 minutos, 3 deles eu estou praticando mindfulness, Nossa, legal. que é a minha forma de resetar o software sem ninguém perceber. Então, é uma coisa que é para mim, é para o meu paciente, porque quando eu chego lá 8 horas da manhã para atender, por exemplo, vou atender numa disposição. Às 6 horas eu vou estar numa outra disposição. A prática de mindfulness entre um paciente e outro me ajuda a manter a mesma disposição. Então, eu não queimo nem todo o cartucho na primeira, e eu saio da clínica lá no final com energia para vir para casa ainda. Então, isso foi muito bacana. Além disso, nós ficamos muito mais conscientes do processo de transferência contra transferência que acontece, nós ficamos muito mais receptivos, abertos, conseguimos aceitar muito mais qualquer questão que paira por ali, nossa tolerância ao mal-estar aumenta também, o que somente com a tolerância ao mal-estar que a gente consegue exercer compaixão. A compaixão é tida hoje como um ingrediente fundamental para o sucesso dos terapeutas, né? Acabou, se tiver algum psicólogo aí escutando a gente, acabou aquela história de fazer cara de samambaia diante de alguma coisa muito difícil. Tinha isso, viu, Bira? Meus professores falavam muito na faculdade, 20 anos atrás, Uhum. falavam muito, escutou uma coisa difícil? Faz uma cara de samambaia, finge que não é com você. Então, ou seja, o ser psicólogo não pode ser humano, né? Já começa por aí. Isso tudo foi quebrado com as terapias baseadas em mindfulness, que vale dizer é a terceira onda das terapias cognitivo-comportamentais, ou seja, é uma nova geração terapêutica que está vindo por aí, de muita tecnologia, mas é uma tecnologia diferente da internet, que é uma tecnologia acoplada, né? Uhum. É o modo de fazer, né? A Exato. tecnologia, acho que até se a gente pegar pelo literal, né, ela é a tradução, acho que é o modo de fazer. É legal você falar isso porque tem esse caminho que você falou do tratamento, para mim é bem emblemático o estudo que você comentou das pessoas que elas começam as pessoas que fizeram o programa de mindfulness, as pessoas que estão tomando remédios em relação, né, à sua consciência, o que você precisa tratar, e qual que é a relação desses dois, e talvez as pessoas que meditaram, fizeram esse programa, elas podem se sentir melhor. Isso para mim é muito emblemático. É muito mostrar, nossa, eu acho que isso tem potencial, né? Acho que já tem evidência que já mas tem potencial de ainda ser mais natural, né? Dentro das nossas vidas, enfim. E uma outra lugar que eu queria comentar, que você, não sei se dentro da sua experiência, dentro das suas práticas, também dentro da sua atuação no centro, já atuou com mindfulness no trabalho. No trabalho, não só, né, na terapia, enfim, mas em organizações, enfim, né, e como que você vê o resultado das pessoas que praticam isso e praticam no trabalho, e como que é feito isso? Muito legal falar nisso. Sim, uma vez por ano eu vou dar um workshop sobre mindfulness para as equipes diamante da Volvo, o que é muito legal, é sempre uma experiência marcante, maravilhosa. E a gente tem uma oportunidade ali em 4 horas de estudar, aí a gente vai fazer um trabalho bem personalizado, porque
nós vamos pegar as falhas, digamos assim, que tem no processo de atenção plena para tentar fazer as práticas de acordo com as necessidades de cada um. Então, é um trabalho que a gente faz em grupo, mas buscando esse autoconhecimento, buscando essas lacunas internas de cada um para ajustar a prática para cada pessoa mesmo. A ideia é sempre ter práticas curtas, né, que possam ser feitas, inclusive, no ambiente de trabalho. Fora isso, a atuação dentro das organizações, das corporações, existem pessoas também que me procuram dentro do consultório para melhorar a produtividade dentro do trabalho. Então, são executivos aí, pessoas que conseguem ter uma ascensão muito rápida de cargo, enfim, de níveis e tudo mais, e querem continuar se mantendo. E hoje as organizações que estão em largo crescimento, elas falam sobre isso, né, Bira? Elas estão falando sobre resiliência, elas estão falando sobre felicidade no trabalho, estão falando sobre mindfulness. Então, essa é a moda da vez, digamos assim, em termos de desenvolvimento pessoal. Eu acredito, eu já li isso em algumas vezes, e eu acredito muito nisso, que nós estamos mudando as nossas prioridades. Talvez daqui a pouco o currículo não vai ter tanta importância, mas sim as habilidades internas de cada sujeito. Então, é muito mais fácil, digamos assim, ter um profissional que possa se adaptar facilmente às situações adversas, do que ter um baita cara, que tem um baita currículo e não consegue ter muita flexibilidade cognitiva. Inclusive, acho que os tempos atuais de pandemia que nós estamos vivendo, acho que devem mostrar bastante isso. E acho que para complementar, assim, até a pergunta, existe alguma diferença, porque a gente até pode pegar do contexto global, né, que são as organizações, que são as grandes, até que podem investir nesse tipo de conteúdo, de processo, de gestão, né, baseada em mindfulness, baseada em atenção ao bem-estar dos colaboradores. Mas e os pequenos empresários, às vezes, ou as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, ou tem uma equipe pequena? Como que elas poderiam, se você pudesse sugerir ou fazer alguma recomendação, como que elas poderiam começar a implementar isso dentro da sua gestão, ou não, talvez não da gestão, mas talvez da prática do dia a dia ali? No dia a dia mesmo, né? A gente faz um processo de acompanhamento dessa implementação desse programa, né? Nós já tivemos pequenas empresas, pequenas clínicas que nos procuraram para esse fim. Então, como que funciona, grosso modo? São de 10 a 12 encontros que nós fazemos com todos os colaboradores, para buscar pontos de melhorias. O que eles acham que podem melhorar? O que eles querem melhorar dentro dos seus trabalhos? E com isso, é muito incrível isso, porque normalmente todos falam sobre os mesmos aspectos de formas diferentes, claro, porque cada um vai falar sobre a sua perspectiva. E é só quando alguém está de fora mesmo que consegue perceber essas nuances, seja assim, desde a secretária, a senhora da limpeza, até o dono da clínica, sabe? Então, é possível a gente observar as mesmas demandas, mas faladas de formas diferentes. E a prática de mindfulness vem justamente para essas lacunas. Então, quando a gente fala de mindfulness dentro das corporações, nós estamos falando sobre resolução de problema dentro de um outro formato, que não é um formato ter, é um formato ser, como eu posso ser diferente. E com isso, claro, né, 100% das vezes, como eu posso ser diferente, gerenciando melhor os meus estados emocionais. Legal. Que é o que vai fazer um impacto bacana. Uhum. É interessante que toda vez que você fala, tem como se fosse uma observação assim que eu falo, nossa, é verdade, né? Que às vezes parece que é tão claro isso, e tão, às vezes, né, nossa, todo mundo sabe, mas na verdade ninguém faz, né? Não é tão óbvio assim. Eu acho que às vezes até a teoria ela é muito fácil, mas quando a gente está falando de às vezes, né, administração, empreendedorismo, ou implementar aquilo, colocar na prática, até nas nossas vidas, é bem mais difícil do que a gente imagina, né? Tem todos os seus desafios, todas as complexidades, né? E se fosse agora no nível mais individual, né? Falando agora, nossa, agora eu conheci o Mindfulness, ou quero desenvolver essa prática, além dos programas que você citou, né, do programa de 8 semanas, tem alguns, até para a pessoa conhecer, assim, descobrir, né, o que quer nessa prática. Tem alguns aplicativos que você gostaria de recomendar, para quem nunca fez e quer começar, ou alguns programas até, se fosse até mais fácil, gratuitos, ou se você vê algum programa pago, enfim, até um programa que você tenha. Legal, vamos lá.
Bom, acho que aplicativo tem bastante, tem muitos bons aplicativos hoje em dia, né? O Lojong, o Headspace, são bons aplicativos para quem quer ter o primeiro contato com a prática de mindfulness. Particularmente, eu, Sheila, prefiro fazer práticas guiadas de pessoas que eu já conheço, porque a qualidade de mindfulness principal é a afetividade, é o acolhimento, e eu acho muito estranho não sentir isso de vozes que eu não conheço, sabe? Então, me parece, é uma experiência pessoal, que quando eu conheço a voz da pessoa, eu consigo me sentir mais acolhida, eu consigo entrar, me aprofundar mais na prática, consigo ter uma experiência genuína e verdadeira, não aquela coisa, estou praticando porque vou praticar mindfulness, porque essa é a onda do momento, que também acontece bastante. Então, eu particularmente prefiro escutar práticas, né, das pessoas que eu conheço. Normalmente eu escuto as minhas práticas em espanhol dos meus professores lá da Espanha, Javier, enfim, ou também do Marcelo de Marzo, de São Paulo, gosto muito dos áudios dele. Ele, inclusive, tem um canal no Spotify. Então, já fica a dica aí. Olha, dicas ao vivo. E depois eu posso te deixar aí contigo os links, é facinho de encontrar ali pelo Spotify. Então, essas são as minhas preferidas. Sobre programas, vou convidá-los, então, aí, Pira, para fazer o Revolução Mindfulness 7 dias. É um projeto que eu carrego aí há 3 anos. Normalmente eu faço ele 2, 3, 4 vezes por ano. E esse ano não saiu ainda, em virtude de todas as adaptações que nós precisamos fazer em função dessa pandemia, e nós estamos finalizando, então, agora esse programa do Revolução Mindfulness, que são 7 dias de pequenos vídeos introdutórios para falar sobre a prática do dia. Qual é a prática do dia? A prática informal, ou seja, o que eu vou fazer na minha rotina para sentir os efeitos dessa prática formal, essa que eu fiz mais de cunho meditativo, e também algumas frases, assim, para poder a gente se inspirar e também refletir a respeito de como estamos levando a nossa vida. Esse programa sempre foi gratuito, desde que nasceu, continua sendo, já impactou mais de 1.000 pessoas aí ao redor do mundo, já tive aluno lá no Japão fazendo Revolução Mindfulness, e sempre temos resultados muito bacanas, assim, das pessoas falando como foi esse encontro com Mindfulness, né? Na verdade, o encontro com Mindfulness é sempre um encontro com a gente mesmo, né? Isso é maravilhoso. E vou ficar super feliz aí de ter seus colegas participando com a gente. Ah, legal. Você falou, né, eu também acho uma curiosidade, assim, eu acho que da minha experiência, como eu gosto de treinar alguns idiomas, assim, eu gosto de escutar algumas meditações de outros países, de outros idiomas, né, tipo inglês, o espanhol mesmo, né. A gente podia fazer até uma entrevista em espanhol aqui, né. Eu não sou, eu falo o espanhol das ruas, assim, Eu tô falo aprendendo na mão, Paraguai. do Paraguai. Cada um fala um espanhol diferente, né? Em português. E é Que legal, né? horror, Até acho que uma das suas formações né, no Chile, e você está fazendo mestrado na Espanha ou terminou agora também? Terminou o mestrado? Estou terminando de escrever a tese. E é engraçado isso, né? Porque eu fiz vários cursos na Espanha, eu fiz vários cursos na Argentina, no Chile. Estou terminando o mestrado na Espanha. Você pergunta para mim, você tem influência? Eu falo, gente, não tenho. Quando eu fui para a Espanha na primeira vez, eu fiquei 5 dias na cidade para poder soltar a língua, porque eu tenho excelente compreensão verbal e literária, mas na hora de falar, gente, trava. Se você não tiver praticando no dia a dia, trava, não tem o que fazer. Aí fiquei lá 5 dias para ver se soltava a língua. O primeiro dia de aula não era todo em inglês, Bira? Eu quis morrer. Sério? Haja atenção plena. Haja atenção plena. Essa foi uma história que foi sensacional. Nossa, essa eu não esperava, né? Você vai lá para a Espanha, né? Para os países aqui, para a Argentina, e daí você vai lá e vai fazer aula em inglês. Não, decepção total, né? Não, e todo mundo acha que é fácil, né? Você vai aprender lá o idioma, o espanhol mesmo, que as aulas são simples, assim. Acho que cada país também tem um jeito de falar totalmente diferente, enfim, é Total. outra coisa. Mas, enfim, para a gente terminar, acho que só você falando bem, acho que basicamente também de uma das suas trajetórias aí é a atuação do mindfulness com crianças, né, com adolescentes, com crianças, e se você pudesse falar também um pouquinho dessa experiência, como tem sido, qual que é a diferença entre você falar um pouco da linguagem do mindfulness para o adulto, para a criança, como que é isso? Gente, esse é um assunto que é uma delícia, assim, né? Eu tenho um livro escrito com mais 2 colegas em coautoria,
de Mindfulness para crianças. Foi a primeira obra publicada no Brasil dentro dessa área. Nós já estávamos atuando, brincando com isso dentro dos consultórios, e para a criança é muito mais fácil. Na verdade, a criança ela tem muito mais para ensinar para a gente sobre mindfulness do que a gente para ela, né? Mas o fato é que as crianças, elas estão entrando muito rápido no universo do adulto, com muitas responsabilidades, com muito fazer. Existe uma contribuição aí dos pais que estão trabalhando paulatinamente e acabam terceirizando a educação do filho, seja para as escolas, seja para as babás, enfim, e as crianças acabam entrando nesse universo do automático, do fazer, das responsabilidades, e tem perdido aquela qualidade nossa. Eu nasci na década de 80, né? A gente brincava na rua, ficava só o branco do olho, o resto era tudo cheio de poeira. Hoje em dia a gente não pode, isso não existe mais, né? Um fato que acontece é que hoje as crianças, elas precisam muito mais de gerenciamento emocional, e a gente consegue isso através de mindfulness. Como? Brincando. Não existe outra forma. Essa foto que a gente vê das crianças em postura de meditação é o tempo exato de tirar foto, porque se ela quiser, tudo bem, mas se ela não quiser, existem 1 milhão de outras formas da gente ensinar compaixão, da gente ensinar bondade amorosa, da gente ensinar o que é mindfulness, o escutar, a presença verdadeira, que é o que a criança mais cobra de todos nós, né? Por que a criança faz vínculo tão fácil com o psicólogo? Porque o psicólogo, naqueles 50 minutos ali, é dela, 100% dela. Então, é muito fácil a gente conquistar as crianças dentro dos consultórios por causa disso. Então, sim, é uma outra abordagem de mindfulness que nós temos com crianças, mas levando em consideração sempre, 100% das vezes, todas as atitudes mindful. Aceitação, não julgamento, abertura, curiosidade genuína, confiança, bondade, compaixão, são todas qualidades, generosidade, gentileza, são qualidades de mindful que nós devemos praticar, assim, full time de preferência, e que estão presentes sempre no trabalho com crianças, muito embora os protocolos e a forma de atuação seja completamente diferente. Nossa, que é muito interessante isso. Acho que da ideia das brincadeiras, assim, né? Eu também não fico imaginando alguém, né? Uma criança, vamos lá, senta lá e vamos, né, respirar. Ela simplesmente vai sentar e logo, depois de 2 segundos, vai levantar e é isso. Vamos correr. Então, acho que imagino mesmo esse desafio, né? É legal, muito interessante você falar disso, por exemplo, das abordagens, por exemplo, da brincadeira, né? Das outras atividades, assim, que acho que daí até as outras práticas elas se encaixam mais nisso, né? Talvez a respiração andando, a respiração, né, comendo. Então, tipo, isso pode trazer, acho que, diferentes vertentes para trabalhar. Mas que legal, quem quiser também, a gente pode deixar o link ali do livro, né? Também das opções ali para o pessoal ver. Tá bem? E para finalizar, então, queria agradecer de novo a Sheila por esse tempo, pela disponibilidade, pela ajuda, porque esse momento aí é para a gente discutir, para quem está assistindo aprender, para eu aprender, eu acho que eu aprendo mais que todo mundo, na verdade, conversando com as pessoas. Então, obrigado novamente pela disponibilidade. Fico muito feliz que você participou e acho que essa conversa foi super legal, foi super natural, assim, aconteceu de maneira bem inusitada, assim. É muito gostoso, né? Esses encontros virtuais, eles são muito bons, assim, quando a gente fala de algo que a gente ama, as coisas fluem de forma muito natural, né, Bira? Então, como você falou antes, né, da gente começar a gravação, vamos deixar rolar, rolou, foi super bom. Vamos estar aqui contigo, conte comigo aí, e tamo junto. Ah, legal. Então só fazer um lembrete final aqui, essa é uma aula, né, uma conversa que vai fazer parte também do curso do programa Feliz por Aí, que é um curso online que eu estou preparando e faz um tempo, muito esforço, muita dedicação. Então, quem quiser, vai estar também o link disponível aí embaixo, em algum lugar vai estar disponível o link, tá bem? É isso, nos vemos na próxima aula, nos vemos nos próximos vídeos, na próxima entrevista. Até mais, gente.